Graduado em Comunicação Social, ele é consultor e pesquisador de marketing digital e influencer marketing. Ele é fã do mundo geek e gosta, é claro, de futebol. O bate-papo de hoje é com Gabriel Ishida, que conta um pouco sobre a sua trajetória profissional. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gabriel, a cultura geek, ela está ligada com pessoas que estão antenadas em novas tecnologias, com livros, filmes e entretenimento em geral. O que fez você se interessar pela cultura geek? Eu acho que o que me fez interessar, na verdade, acho que é desde a minha infância. Eu gostava muito de jogar videogame, de desenhar, de ler quadrinho, assistir desenhos, enfim. E eu acho que foi uma herança que foi construindo com o meu tempo. E eu acho que a gente vive numa época que ser geek é uma coisa legal. Então, teve um grande investimento no mercado de entretenimento nessa área de mundo geek, enfim, chegou a Comic Con em São Paulo, etc. E eu acho que isso foi um resgate do que eu já gostava, né, na época mais de infância. E aí, isso, como estava tudo isso agora espalhado, né, Marvel, feito um monte de coisa, e aí eu acabei gostando muito de continuar seguindo essa vontade. E agora é uma coisa legal, né, ser geek, então isso foi, acho que foi desde a minha infância que tenho esse interesse. Legal. Falando um pouco mais do profissional, o que diferencia o pesquisador de marketing digital e o influencer marketing? Se você tem alguma área de preferência a ser trabalhada? O meu background de profissional, eu trabalhei com a área de métricas e monitoramento em mídia social. Então eu trabalhava no lado de dados em mídia social. Então a minha área de marketing digital é muito mais focada nessa parte de dados. Eu gosto muito de trabalhar com dados, olhar número, enfim. E a área de influenciadores foi uma consequência de um trabalho que eu já desenvolvia na área de dados, que eu trabalhava no lado de um cliente, a Pernod Ricard, e lá eu trabalhava com essa parte a gente chama de BI, né, a área de dados. E eu trabalhava com BI e caiu um dia no meu colo analisar métricas de influenciadores. E como eu nunca tinha feito isso, comecei a pesquisar, comecei a entender, e aí eu percebi que essa área de influenciadores é uma área muito carente de teorias, de ideias, de métodos, enfim. E eu acabei começando a desenvolver formas de mensurar, formas de entender o poder de influência dos influenciadores na mídia social. Então, a diferença eu acho que tem de marketing digital de influenciadores, de influencer marketing, é que o marketing digital abrange tudo, né? Abrange planejamento, abrange branding, abrange performance, enfim. Você montar uma estratégia para ter sua marca melhor exposta e melhor posicionada nos canais digitais. O influenciadores é um braço dentro disso, porque o influenciadores você trabalha com uma estratégia digital com influenciadores digitais, então ele é um braço. Eu acabei meio que me especializando em influenciadores porque é uma área que eu percebo que dá para eu nadar de braçada, que tem muita coisa ainda muito solta. Então é o que eu tenho desenvolvido, eu tenho conseguido trabalhar com clientes hoje. Então hoje, atualmente, eu prefiro trabalhar com influenciadores, mas eu gosto muito da área de dados de qualquer forma. Em 2014 você ainda não estava nessa área? Na área de influenciadores não, E você atendeu grandes projetos, como a Coca-Cola na Copa de 2014. E você atuou no projeto de operação mundial na área de monitoramento e métrica em tempo real. Como que foi essa experiência para você? Eu trabalhava numa consultoria chamada DP6. A DP6 é uma consultoria de métricas. Um dos clientes que a DP6 tinha, e eu tocava essa conta, era a conta de Coca-Cola. 2014 foi a Copa aqui no Brasil e foi a primeira vez que a Coca-Cola montou uma sala de performance, que chamava em inglês War Room, que envolvia todos os parceiros de agências deles numa sala única, um tamanho mais ou menos desse tamanho dessa sala. E era lá no Rio de Janeiro, então durante 2 meses, o período pré e um pouco pós-Copa, a gente ficou nessa sala. No meu caso, a gente era de São Paulo, então a gente revezava o pessoal que ficava dentro da sala. E era lá dentro que acontecia toda a operação que chamava de real-time marketing. A Coca-Cola tinha uma estratégia muito ousada de fazer ações e conteúdos em real-time, e um dos indicadores deles fazerem isso, o que estava dando certo ou não, eram as métricas e o monitoramento, que era a nossa parte. Então dentro da sala tinha gente de criação, gente de planejamento, tinha as pessoas da Coca-Cola que aprovavam tudo, e tinha a gente que a gente monitorava e mensurava os resultados. Nosso trabalho lá no War Room foi muito olhar o que estava acontecendo e gerar os insights em tempo real. Então, por exemplo, foi no dia do 7-1. No dia do 7-1 a gente estava monitorando e geralmente a Coca-Cola tinha, durante os jogos anteriores, a ideia de
fazendo conteúdo logo após o jogo, de acordo com o placar do jogo. Só que o 7-1 foi tão, né, absurdo que ninguém esperava tomar o 7-1, que qual que foi a estratégia? A gente esperou, acabou o jogo, a gente esperou a reação das pessoas, entendeu como é que as pessoas estavam falando sobre esse 7-1, para posicionar melhor a Coca-Cola, fazer o conteúdo ideal com o clima que as pessoas estavam falando. E aí tem até um tweet, muito famoso desse, que eu acho que talvez um dos tweets mais famosos da Coca-Cola, que era a frase era um sentimento, um nó na garganta. E aí tinha uma garrafa de Coca-Cola com um canudinho amarrado dentro da Coca. Que era basicamente o sentimento das pessoas, que eles esperaram 2, 3 horas para monitorar, para soltar esse tweet. E deu super certo, as pessoas retweetaram, as pessoas comentaram, falaram, nossa, isso era verdade, eu estava com o grito entalado na garganta de campeão aqui no Brasil, não aconteceu, blá blá blá. Então, isso foi graças a gente entender em tempo real como as pessoas estavam reagindo para fazer um conteúdo que estava afinado com aquele sentimento que as pessoas tinham. Então, isso foi a estratégia da Coca. A Adidas e a Visa, se não me engano, fizeram o War Room também. Mas eu acho que da forma robusta e da forma aplicada, acho que a Coca-Cola foi a que melhor fez, assim. E provavelmente agora, em 2018, vai ter um War Room lá na Rússia, provavelmente. Então, foi uma experiência bem legal. Eu trabalhei com o Itaú também. Não era um War Room, mas era uma gestão de crises durante a Copa, né? Porque em 2014 a gente teve as manifestações, 2013, e aí em 2014 a Copa, né, foi turbulenta. E o Itaú era nosso cliente também, lá na DP6. E a gente fazia essa parte de gestão de crise, que era monitorar como é que as pessoas estavam falando do Itaú relacionadas à Copa. Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente fazia era monitorar a manifestação. As pessoas, os manifestantes armavam uma manifestação e a gente monitorava o que eles estavam falando e ver como o Itaú deveria se posicionar ou não frente àquela manifestação. Então, tinha várias coisas assim. Eu acho que o monitoramento métrico é muito isso, gerar insight em tempo real. E atualmente você trabalha com estratégia, mensuração e pesquisa de influenciadores. E qual é o objetivo dessa área? Essa parte de influenciadores, eu acho que assim, falando até um pouco do mercado. Hoje, o mercado de influenciadores ele é muito feito subjetivamente. Eu escolho um influenciador porque eu acho ele legal. É basicamente isso. Isso é uma prática recorrente no mercado. E eu, como vim da área de dados, quando eu comecei a trabalhar com influenciadores, eu percebi que falta métodos, falta formas de você entender se aquele influenciador que você está trabalhando vai trazer resultado ou não. E aí eu comecei a pesquisar nessa área, fazer pesquisa, criar metodologias, enfim, hoje eu tenho uma metodologia própria que eu publiquei no livro, que para mensurar e para encontrar influenciadores de acordo com métricas. E o objetivo que eu tenho hoje, nessa parte de influenciadores dentro de métricas, é justamente criar formas que as pessoas, as agências, os clientes, utilizem, que eles possam entender se aquele influenciador que eles estão contratando vai trazer resultado ou não. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E é através dos números que eu tento ajudar nessa questão. E qual é a dificuldade da área? E o que precisa ser melhorado no seu ponto de vista? Eu acho assim, que o mercado de influenciadores hoje está numa fase que é mais ou menos a fase de mais ou menos 2003, 2004, na área de redes sociais aqui no Brasil. Está naquela fase que todo mundo acha legal fazer influenciador, só que ninguém sabe como que está fazendo. E isso aconteceu mais ou menos em rede social, né? Mais ou menos naquela época. Então, eu acho que é um momento para mim de oportunidade de eu mostrar alguma coisa mais sólida. E eu acho que a principal dificuldade hoje é isso, é um oba-oba. Você contrata o influenciador X porque você acha que ele é mais legal, aí o cliente acha que o influenciador Y é mais legal porque ele é amigo do fulano, e falta esse tato, falta esse método, né? E eu tenho trabalhado olhando daqui 3, 4 anos nesses métodos, e eu quero sair na frente com esses métodos. Assim, olha, quando chegar 2, 3 anos à frente e começarem a perceber que não é um oba-oba, eu já tenho isso pronto e maduro para ser aplicado. Então isso é um investimento até de médio prazo. Mas eu tenho feito, eu tenho trabalhado com agências hoje como consultor e tenho aplicado o que eu tenho feito e está dando resultado. Então estamos caminhando. E sobre o seu blog Medializado, sobre artigos de comunicação digital, como que foi ter a ideia de criar um blog nesse quesito? Esse blog eu tenho desde 2008, quando eu estava na faculdade. Então tem 10 anos já de blog. O principal objetivo naquela época era ter algum lugar que eu pudesse colocar algumas resenhas de livros que eu estava fazendo. Então eu lia muito livro na faculdade, eu não sabia onde... Na verdade assim, né, era uma necessidade até minha,
que em vez de eu fazer resenha no papel, eu fazia resenha na internet. E eu achava legal, eu achava melhor eu deixar exposto, porque eu já tinha que fazer uma resenha daquele livro de qualquer forma. Então eu já deixava exposto no blog, e aí quando eu precisava, eu acessava no meu próprio blog. E aí eu comecei a fazer isso com uma certa frequência, começou a ganhar visitantes, começou a pessoa perguntar. E aí eu falei, cara, vou levar mais a sério isso, vou começar a postar pelo menos uma vez por semana, enfim. E aí era um espaço hoje que, aí de lá pra cá, era um espaço que eu colocava muitas reflexões que eu tenho. Então a primeira vez que eu falei do método foi lá que eu coloquei o primeiro rascunho. Então lá é que eu coloco, eu divulgo minhas coisas, falo reflexões, faço resenhas ainda. Enfim, hoje eu uso muito o blog para isso, para eu ter um espaço meu, para eu falar sobre algum assunto de comunicação, ter rabo preso. Eu escrevo em outros lugares também, eu escrevo em N blogs, enfim, N lugares. Só que você sempre tem que ter rabo preso ali, né? Você não pode falar mal de uma marca, você não pode falar de não sei o quê, você fica meio preso. E no meu blog não, eu falo o que eu quero, né? Então, se eu quiser falar mal de alguém, eu falo no meu blog, né? Não vou recorrer para um parceiro. Então é lá que eu faço isso, já tem 10 anos já, então é assim, você para pra pensar, 10 anos de blog, né, como é que, tem post meu lá que eu olho e leio e tenho vergonha, né, eu leio lá, eu li, eu falo, nossa, que vergonha que eu escrevi isso, mas não vou deletar, né, então faz 10 anos já que eu tenho esse blog e tá indo, eu tô tentando postar com mais frequência, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias eu posto lá. E por que você optou pelo curso de comunicação social? Boa pergunta. Eu sempre fui muito da área de exatas. No colegial eu me forçava muito para a área de exatas e eu queria ser engenheiro, enfim. Só que no terceiro colegial eu percebi que não era engenharia muito bem que eu queria. Eu fiz uma terapia, enfim, aquelas consultas de carreira, e eu percebi que não era muito bem o que eu queria em engenharia, apesar de eu gostar muito de número. E aí eu comecei a pesquisar melhor e falei, acho que comunicação é uma área que me interessa. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de escrever. Então, acho que é um lugar que eu poderia me dar bem. Eu até cheguei a cogitar jornalismo, enfim. E eu acabei pensando em comunicação e eu acabei passando na Unicamp. Eu vim fazendo comunicação lá. E acho que muito a minha escolha foi muito por causa disso, de que eu gostava muito de produzir coisas, independente, principalmente escrita, mas por exemplo, eu fiz muito vídeo também, já aprendi a editar, enfim. E eu também gosto muito de número. Então, acabou aí, quando eu me formei, em 2009, acabou juntando as duas coisas, porque a área de métricas, onde eu trabalho hoje, monitoramento, é muito número, lido muito com Excel, muito, fórmulas, enfim. Só que eu preciso ter um lado humano de entender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, quem está produzindo o conteúdo ali são usuários, são pessoas igual a gente aqui. Então, se eu não entendo um pouco do lado humano, mas eu também não tenho o lado de métricas, no lado de número, o trabalho não se complementa. Então, hoje, por exemplo, eu dou muito curso de métricas, métricas e monitoramento. E a principal dificuldade que as pessoas têm é justamente aliar as duas coisas, porque ou a pessoa ela é jornalista ou comunicador, publicitário e não tem esse lado de número, ou a pessoa é de estatística, de exatas, mas não tem o lado humano. Então você precisa ter a combinação das duas coisas. Por isso que hoje a área que eu trabalho é uma área que não falta emprego, porque falta pessoas que entendem as duas coisas, né? Então isso acabou me ajudando na carreira também. E você me contou que você gosta muito do livro Admirável Mundo Novo. E esse livro ele tem uma visão distópica sobre o mundo. E você, como leitor, acha que pode comparar a leitura crítica com o momento atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Eu acho que uma das principais mensagens que o livro tem é que, através da comunicação, através da doutrina que você aplica em cima de uma sociedade, você consegue criar verdades. E eu acho que o livro ele me abriu um pouco a cabeça sobre como a comunicação, nós comunicadores, criamos realidades. Então, por exemplo, o marketing, ele cria uma demanda. Eu crio uma demanda. Se eu pagar 10 influenciadores grandes para falar que essa caneca é muito legal, as pessoas vão achar que essa caneca é muito legal. E eu acho que o livro, O Admirável Mundo Novo, ele muito fala sobre isso. De como algumas estruturas de poder, algumas estruturas de comunicação, eles criam umas verdades. E é um livro muito crítico, eu acho, sobre a forma como a gente enxerga a comunicação. Como essa comunicação, tem aquela frase, que eu até esqueci quem fala, que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Então eu acho que o livro fala muito sobre isso. Eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a comunicação é feita. A internet, eu acho que ela deu uma descentralizada, mas hoje existe, por exemplo, fake news, por exemplo, né? Esse a gente está enfrentando hoje. A fake news é uma boa forma, um paralelo que o Admirável Mundo Novo fala, de você criar uma notícia, uma informação e transformar ela em verdade. Então,
Eu acho que hoje, o momento que o livro na verdade ele fala sobre várias coisas que a gente se assemelha hoje, mas falando especificamente sobre o momento, essa parte de fake news, agora o Facebook está criando regras para tentar barrar, eu acho que o livro fala muito sobre isso, de você criar uma verdade, transformar uma coisa, uma mentira numa verdade, e hoje a gente usa isso através via fake news, né? Então isso que eu acho que é um livro bacana. E para finalizar, café com o quê? Boa pergunta, né? Eu gosto muito de café com pão de queijo, não sei se vale, mas acho que tá ótimo. Eu gosto muito de café com pão de queijo. Gabriel, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham se divertido assim como nós. E fiquem ligadinhos que tem muita novidade por aí. Tchau!